Eu não achei que eu ia vir falar desse anime tão cedo de novo, porque basicamente eu falei dele semana passada e cabeças rolaram, literalmente, e eu fiquei assim, nada mais chocante vai acontecer. Então provavelmente pelo menos 1 ou 2 semanas sem falar de Shingeki, né? Não deu. E que foi aquilo? Cara, primeiro, eu queria que vocês parassem a vida de vocês pra começar a printar toda vez que o Zeke fazer uma cara estranha. Tudo, você assiste o episódio normal, depois você volta e fica só olhando o Zeke. Eu poderia ficar o dia inteiro olhando pra cara dele, porque ele faz cada carão que... Senhor, essa temporada é a temporada dos carão. Mas enfim, tivemos muitas explosões mentais e, cara, eu realmente tô gostando do Eren como personagem, então eu mal posso esperar pra falar um pouco mais desse episódio, lembrando que vai ter spoilers. Mas enfim, e eu, pessoas, eu sou a Orisa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora Shingeki. A gente começa, o Zeke tá ali. Você sofreu uma lavagem cerebral e teve que fazer tudo isso. Pobre Eren, eu nunca vou te abandonar, venha comigo. E eu tava lá, ai vai, Salvador, resolve. Ah, lindão. E aí ele começa a passear com o Eren e o Eren tá assim. Tipo, ele parece uma criança emburrada que teve que ser arrastado pra uma palestra. Igualzinho, fica olhando. Cara, eu ri muito com o Zeke e com o Eren nesse episódio. Não era pra ter rido, mas eu ri muito. Porque o Zeke tava lá, mostrando. E aí ele mostrou uma memória antiga do Eren. E dói pro Eren, né? Porque ele vê a mãe dele sendo engolida por um titã, né? Ele não quer ficar vendo isso. E ele também não gosta muito do pai. Então, ele olhou que ele ficou assim, difícil pra ele ver cenas antigas dele com a família. Principalmente cenas de bebê que talvez ele não se lembre bem. E aí ele olha, tá lá. Aí chega na terceira memória, o Zeke tá lá, tipo, você viu? Essa era a identidade de verdade do Grisha Jäger. Ele é basicamente um cara que usa sua posição pra chegar perto de pessoas mais importantes, porque ele é um médico. E aí o Eren tem razão. Cara, foi muito engraçado. Ele tava muito puto. Ai, tem razão. Ele era um desgraçado. Lavagem cerebral desfeita. Vamos pro próximo? E aí o Zeke ficou... tipo, chocado com o jeito do Eren falar, porque ele tava, tipo, nem aí. Parecia que aquelas imagens não faziam nada por ele. Nem de bom, nem de ruim. Ele só tava, tipo, lavagem cerebral desfeita, vambora. Ele parecia muito uma criança perturbada. E aí o Zeke tava chocadaço. Ele, não, calma, Eren, vem comigo. E ele continuou mostrando as imagens. Aí, do nada, o Grisha fica assim, Zeke é você? E aí ele olha pro Zeke de verdade. E a gente sabe que o Zeke não tá lá, né? Porque o Zeke tava em Marley e é uma memória onde o Grisha tá sozinho no porão. E aí ele olha e fica assim, não, esse velho barbudo não é o Zeke. E aí ele continua fazendo o que ele tá fazendo. Ou seja, ele viu o Zeke. E aí eu fiquei assim, ué, a consciência dele tá viva dentro do Titã do Ataque pra fazer isso? Eu comecei a funfar, né? Como ele viu o Zeke? Porque ele viu o Zeke. E o Zeke tá assim. O Zeke também tá tentando funfar. Você vê a cara do Zeke, ele tá tipo assim, como que isso é possível? Ele me viu, tipo, ele tá pensando no Zeke pra o Zeke já é o suficiente. Porque pro Zeke, o Grisha é um cara que nunca pensou nele, que tava nem aí pra família, e ele realmente colocava Eldia em primeiro lugar. Mas naquele momento, o Grisha tava pensando no Zeke. Isso já era chocante pro Zeke, porque ele achava que não era nada pro pai dele. Aí a gente continua vendo as imagens e o Zeke fica, eu tenho que dar um braço atrás, e acho que ele aprendeu com o erro que ele fez comigo, e ele ama você. Ou seja, ele aprendeu com o primeiro filho, o Zeke virou piloto de teste, e o Eren realmente foi amado. Dava pra ver que ele amava o Eren. A gente descobriu que ele achou onde tava a família real anos antes da muralha estourar, anos antes de dar problema. Mas ele não invadiu, ele voltou pra trás. E aí o Zeke ficou, não faz sentido cronologicamente, porque era pra ele ter matado todo mundo agora. Mas a gente sabe que isso aconteceu anos depois. Então por que ele não foi lá e matou todo mundo? Aí ele volta pra casa e abraça o Eren. Coitado do Zeke. Se eu fosse o Zeke, ia ficar mordida. Mas o Zeke só tava tentando entender o Grisha. Porque o Grisha tava se mostrando um cara diferente do que ele pensava. Ele realmente se importava com o Eren. Realmente amava a família. Ele tava com medo de ir lá e peitar a família real. Aí a gente finalmente chega na memória em que ele vai invadir. E a gente sabe que ele vai matar todo mundo da família real. E aí, a cena tá começando. E o Zeke olha pro lado e fica assim, Eren, você me disse que ver essa cena pra você na memória do nosso pai foi o que fez você ficar com o ranço dele, né? Você achou patética a atitude dele. E aí o Zeke achou que o Eren tava falando, assim como todos nós, do pai dele ter matado um monte de criança inocente, né? Em prol de Eldia. Aí o Zeke olha pela
cara dele pra ver se ele realmente tava chocado com o pai dele ou não. Se ele realmente achava que o pai era um idiota e que todo mundo devia explodir ou não. E aí ele olha pro lado e o Eren tá muito bravo. A cara do Eren, de indisposto, irritado, é gigante. E aí o Zeke de novo fica surpreso. Tipo, provavelmente ele fez... Sabe aquela história que pra contar uma boa mentira, você tem que misturar umas verdades no meio? Tipo assim, não vou nem saber fazer isso, porque eu realmente sou uma péssima mentirosa. Mas, literalmente, ele pode ter pegado uma imagem que ele ficou com o ranço do pai dele e usado ela pra enganar o Zeke, porque ele teve uns ranços do pai dele durante a história. Só que não era o que a gente pensava, senhoras e senhores. A hora que o Grisha tá perto, prestes a cortar a mão, ele tá pertinho, ele vai cortar a mão, ele... Não, eu não consigo. Ele se joga no chão e o Zeke fica tipo, ué? E aí todo mundo fica gritando pra a responsável da família real matar logo o Grisha. E o Zeke fica tipo, ué, não faz sentido. Ele realmente matou todo mundo. Mas agora ele parece realmente indisposto e parece que ele não quer matar todo mundo. O que tá acontecendo com o Grisha? E aí o Zeke olha pro Eren e o Eren anda. O Eren anda até do lado do Grisha, abaixa com o Grisha e, de novo, parece que o Grisha tá escutando. E ele fala assim, vamos, você não lembra do que aconteceu? Você não quer vingar sua irmã que foi morta? Você não quer terminar a história que você começou? Foi você que começou tudo isso, agora você precisa terminar. Você lembra de tudo que vai acontecer? Você sabe de tudo que vai acontecer? Você sabe que a muralha vai estourar? Termina o serviço. E aí o Zeke tá tipo, pera, que? E o Eren tá falando com o Grisha tá ouvindo o Eren. E aí, tudo explode. Inclusive, eu esqueci de comentar, mas ele chegou a mostrar aquela cena que... Ele chegou a mostrar aquela cena em que o Eren salva a Mikasa e o Zeke fica consternado com o jeito que o Eren salvou a Mikasa. E aí o Eren fica, tipo, já te falei, você não vai achar nada, nem conseguir nada me mostrando essas coisas. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Nosso pai não pode fazer nada quanto a isso. E ali a gente percebe que empurrou o Grisha pra cometer os assassinatos foi o Eren. Por quê? Porque a habilidade especial do Titã de Ataque é olhar as memórias do portador futuro. Logo, o Grisha tem acesso às memórias do Eren, mas não é a memória que ele quiser do Eren. Ele não pode ver a vida toda do Eren quando ele for um Titã de Ataque. Ele vê o que o Eren disponibiliza pra ele. Então, o Eren mostrou que a muralha vai ser destruída. O Grisha não sabe que a mulher dele vai ser morta. Ele sabe só que a muralha vai ser destruída e que vai todo mundo se ferrar. E ele sabe que ele precisa matar a família real porque isso vai salvar todo mundo de alguma forma. Só que o Eren não falou como, mas ele mostrou um futuro que ia ser positivo pra eles. Logo, mesmo que o Zeke esteja na vantagem nesse momento, o negócio vai dar bom pro Eren. E o Grisha foi exposto a isso. Ou o Eren pode ter manipulado as memórias de um jeito que parecesse que tava tudo bem, isso também é uma possibilidade. Mas o Grisha olha as memórias do futuro do Eren. Então quem ameaçou e empurrou o Grisha pra matar a família real foi o Eren. Porque ele sabia que essa era a única forma de salvar todo mundo. O Eren sempre foi desses que, tipo assim, tenta resgatar a maioria, ele não é um pacifista ali que a gente, tipo, Armin fica, vamos todo mundo tentar conversar. Não, ele realmente é o cara que matou um monte de Marleyano na Barra, né? Os Eldianos que vivem em Marley, perdão. De graça, só pra atacar Marley, porque o Eren acredita que pro pessoal da ilha ser livre, depois de anos sofrendo algo que eles não mereciam, que eles nem sabiam que eles tinham feito, eles não fizeram nada pros outros, eles são gerações e gerações depois do negócio ter pegado fogo. Ele acredita que eles precisam subjugar os outros para que os outros não façam mal a eles. Logo, pro Eren é estourar todo mundo, fazer a ditadura dos titãs, é isso que o Eren quer fazer. O Eren é loucão desse lado, ele não é do tipo, vamos acabar com esse negócio de Eldia e aí fica tudo certo. Não, ele quer, tipo, subjugar todo mundo pros Eldianos poderem ficar em paz, porque eles entenderam que conversa não funciona. E a galera da ilha não concorda com o Eren, eles querem fazer isso da forma mais diplomática possível. Aí tá a briga. Só que no meio daquilo tudo e no meio de um monte de viravolta, pareceu que não, o Eren, na verdade, ele só quer explodir tudo. Chegou um ponto que parecia que ele só queria explodir tudo. Não, gente, ele realmente quer que eles tenham o poder dos titãs pra poder invadir lá fora pro pessoal parar de ser uma ameaça pra eles, porque eles têm armas pra bater de frente com titãs, não pra bater de frente com pessoas. Então eles não sabem como o mundo funciona direito ainda. Então é muito chocante, muito assustador. Eles precisam de poder bélico pra ontem. E os titãs são tudo. Um fundador que pode controlar os outros titãs são tudo. E aí a gente vê o Grisha chocado e terrorizado, e o Zeke sem entender nada, e ele saindo da parte onde ficava a família real e tá todo mundo morto lá, né, graças ao Grisha / Eren. E aí o Grisha começa a gritar pra cima: tá feliz, Eren? Era isso que você queria? Eu consegui, já é o suficiente. Por que você não me mostra tudo? O que aconteceu com a Carla? Tá todo mundo bem? Como? Isso realmente foi a única opção que eu tinha? Provavelmente ele tinha outras opções. Ele poderia ter conversado, parecia que a pessoa que tava comandando a família real tava disposta a dar uma dialogada, apesar do ponto de vista dela ser muito forte. Talvez ele tivesse tido
possibilidade de conversar, ou ele pudesse espalhar a verdade pra outros Eldianos, porque ele realmente chegou ali do nada na ilha. Ele podia falar, na verdade, eu era lá de fora. Muita coisa podia ter acontecido. Mas não, ele tomou um lado onde ele assassinava um monte de gente. Porque o Eren mostrou que esse era o melhor lado. Que esse era a única opção. E o Grisha não sabe se é verdade, mas é aquilo que o Eren disponibilizou pra ele. Ou seja, o Eren, na verdade, tá vendo memória do próximo herdeiro do titã dele. Ele sabe de muito mais coisas do que parece. Por isso que ele teve esse quê, ele ficou com a personalidade tão modificada. Porque ele sabe, assim, anos-luz pra frente. Então, assim, cara, ou melhor, na medida do que a pessoa liberou pra ele, imagino eu. Mas, cara, o que foi aquilo? E aí o Grisha olha pra cima e ele vê o Zeke de novo. E dessa vez ele fica assim, é você. Porque eu vi o cara 2 vezes, tem que ser o Zeke. É você, né, Zeke? Você cresceu tanto. Me desculpa. Ele pede desculpa 15 vezes. Ele fala que ama o Zeke 15 vezes. Ele queria ter brincado com o Zeke, passado tempo com o Zeke. Ele chora nos braços do Zeke. E aí o Zeke abraça ele de volta e começa a chorar. Porque o Zeke, tipo, o Eren fala isso na cara dele. Pra ele, o Zeke é basicamente um cara que não consegue se reafirmar e é tão patético ao ponto de que ele fica vivendo a sombra do pai morto, tendo que recusar todos os ideais do cara, porque o Eren não tá, tipo, aceitando e recusando coisas com base no que o pai dele pensava. Ele tem a ideia e a visão dele. Pra ele, o Zeke é patético ao ponto de ter que fazer tudo o contrário do que o pai queria fazer, senão ele não consegue se afirmar como pessoa. Então, pro Eren, o Zeke é patético. E o Zeke tem realmente isso. Ele é travado nesse ponto. Que ele tem tanto ranço do pai dele que ele tem pavor de fazer alguma coisa que faça com que lembre o pai dele em termos de ideais. Tipo, cara, foi muito absurdo. A hora que os dois se abraçaram, deu pra ver que algo dentro do Zeke começou a curar. Só que aí o Grisha para aquele momento lindo e fica assim, a partir de agora, nada vai ser como você queria, vai ser como o Eren queria. Você precisa pará-lo. Zeke, para o Eren. Será que o Eren é o nosso novo vilão e o Zeke vai ser o herói da parada toda agora? Tipo, de repente? Porque, literalmente, a gente olha pra trás e o Eren tá com a cara mais capetônica que eu já vi na vida. E aí, a gente volta pra aquela parada lá onde tava o Zeke e o Eren conversando e tava Ymir, tinha areia e luzes. E aí o episódio acaba. E o Zeke percebe que, tipo assim, o Eren talvez seja mais terceiro do que a gente pensava. Ele meio que levou o Zeke, teve outro contraponto e ele levou o Zeke até o ponto onde ele fosse guiar o Eren pelas memórias do Grisha pra ele poder fazer as coisas acontecerem de verdade. E aí a gente tem um loop temporal ali. Mas, mano, que episódio foi esse? O episódio foi maravilhoso. Eu sinceramente não acho que tá deixando nada a desejar nessa parte por hora. Eu quero muito que eles voltem logo pro mundo real, porque o Eren tinha só uma cabeça e nada mais. Então a gente não sabe como tá o corpo do Eren, se tá reconstruindo, o que tá acontecendo. Porque, tipo assim, o Eren tem todo o poder, mas a cabeça dele tá num canto e o corpo dele tá metros pra frente. Como é que ele vai conectar? É só isso que eu quero saber. Mas enfim, o negócio foi bem louco, esse episódio foi maravilhoso. E foi lindo ficar vendo as caras do Zeke, a reviravolta do Eren. Eu nunca achei que eu ia ganhar tanto carinho pelo Eren quanto eu ganhei nesses últimos 3 episódios. Sinceramente, eu vou colocar esse cara num potinho, sendo que eu detestava ele. O negócio ficou louco. Mas enfim, pessoal, isso foi um pouquinho, na verdade muito, do último episódio de Shingeki. O negócio está ficando feroz, está ficando maravilhoso. Cuidado pra fugir dos spoilers antes dos episódios saírem, porque todos eles estão carregados de informações importantíssimas, então spoiler é perigoso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!